Meu querido irmão, seja bem-vindo ao nosso retiro paroquial, né, que tem nos ajudado, tentado nos ajudar a retomarmos a nossa experiência de fé, né? Nós que estamos nos preparando também para a retomada das nossas celebrações presenciais. Estamos agora a um dia de reiniciarmos. Hoje é sexta-feira. E por isso, né, penso que seja bastante importante nessa sexta-feira nós falarmos daquilo que a gente celebra, o que é a liturgia, a partir do Apocalipse. Por quê? Porque o livro do Apocalipse começa com as 7 cartas às igrejas para orientar os pastores das igrejas, os bispos, os anjos, lembra-se? E toda a comunidade, porque a igreja está no mundo e tem que perceber a Cristo que está no meio de nós. E como se percebe a Cristo presente no meio da comunidade? Na liturgia. E ao mesmo tempo, a liturgia é onde nós vamos ganhar a força para lutar. Vocês sabem que o livro do Apocalipse fala de um grande combate. Nós não vamos nos deter muito nele, nesses dias, né? Porque precisaríamos de mais tempo, mas o grande combate da vida e o grande combate contra o mal que nós cristãos estamos inseridos é na celebração da liturgia que nós recebemos forças para isso. E por isso é importante nesse ponto que a gente pare para pensar um pouco o que é a liturgia, né? Não só a missa em si, nós não vamos falar de missa parte por parte, até porque não é uma formação, mas uma reflexão espiritual dentro do nosso retiro sobre a liturgia. Então eu queria que você tomasse a sua Bíblia e nós vamos ler hoje e meditar um pouquinho juntos o capítulo 4 do Apocalipse. Esse capítulo que fala de uma liturgia celeste e que lança luzes sobre o mistério que nós celebramos em cada liturgia. Não só na liturgia da missa, mas na liturgia dos sacramentos todos. Isso nos ajudará bastante também a retornar e termos consciência um pouco da dimensão espiritual que envolve a liturgia. A liturgia, meu querido irmão, tem muito mais gente do que você imagina. Mas nós vamos agora caminhar aqui juntos no nosso retiro. Vamos à nossa aventura desse dia. Eu vou parando, tá bom? Leio os versículos e vou os comentando para nos ajudar, né? Como aqui há mais detalhes, vou ter que recorrer aqui aos meus escritos, né? Depois disso, diz o versículo 1, tive uma visão de João. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvia falar-me como trombeta disse: sobe até aqui para que te mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Ou seja, sobe aqui, João, sai da tua visão muito materialista humana para você enxergar que há algo que está ligado ao céu. Em Cristo, minha gente, não existe uma separação plena, existe uma distinção entre o céu e a terra, mas não uma separação. Quando Cristo veio a esse mundo pela cruz, nós temos agora uma escada, a escada de Jacó, que é a cruz de Cristo, que leva a nossa vida diante de Deus e traz a vida de Deus para nós. Por isso, a liturgia não é, né? Então, a liturgia, inclusive a missa, não é uma ação da igreja em primeiro lugar. Não somos nós que nos reunimos para adorar a Deus em primeiro lugar. Não é isso a missa. Na liturgia, é Deus que faz algo para nós. É Deus que age, é Deus que realiza. É a porta do céu que se abre para que o céu toque a terra. E aí nós respondemos à obra de Deus. Dá para entender, o centro da liturgia não é o povo que celebra. O centro da liturgia é Cristo. São os segredos do reino dos céus. Então nós vemos a liturgia um portal que nos abre para o céu. Padre, mas por que nós não enxergamos como então o senhor está dizendo? Porque ainda nós estamos neste mundo. Nós vemos as coisas sob o véu do sacramento. Até porque, minha gente, imaginem vocês se nós víssemos Jesus na Eucaristia como ele é no céu. Deixa eu lhe perguntar, você aguentaria tamanha glória e tamanho amor?
nós morreríamos imediatamente. Por isso o Senhor esconde tudo sobre o véu para que nós consigamos entrar. Mas, por outro lado, é preciso que eu tenha, à luz da fé, esta consciência do que a gente celebra. Por isso, o Apocalipse nos faz entender que a liturgia é uma porta que nos abre para o céu. E é essa mesma porta do céu que se abre para nós. Sobe até aqui, então na liturgia nós somos elevados à presença de Deus e ali podemos enxergar coisas maravilhosas. Versículo 2: Fui imediatamente movido pelo Espírito. Eis que havia um trono no céu e no trono alguém sentado. O que estava sentado, então atenção, quem era essa figura misteriosa, né, que estava sentado? Eu fui ao céu e parece que o céu é essa pessoa. O céu não é bem um lugar, o céu é uma pessoa. O que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Não dá nem para imaginar a beleza disso aqui, né? Uma pessoa translúcida como pedras preciosas, sentada com, né, um arco-íris belíssimo ao seu redor, né, e reflexos de esmeraldas. Não dá nem para imaginar, mas é algo muito grandioso, muito belo, que escapa o nosso jeito de entender. Ao redor desse trono estavam... Então aqui a gente entendeu que é Deus, né? Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Vamos lá, que aqui começa a ficar mais animado ainda, né? 24 anciãos, ou seja, 24 homens sentados em tronos e que tinham coroas na cabeça. Quem será estes? Por que será 24? E aqui é muito fácil de nós entendermos. Esses 24, né, são os 12 patriarcas de Israel. Lembra? As 12 tribos de Israel, um símbolo do Antigo Testamento, de todo o povo de Deus que viveu antes de Cristo, mas que sonhava em conhecer o Messias. E agora os 12 apóstolos. 12 mais 12, 24. Então, os 12 das 12 tribos de Israel e agora os 12 da nova tribo de Israel, que é a igreja. Por isso, você já deve ter percebido que em muitas igrejas que você entra, e se Deus quiser será um dia assim na São José, você vai contar nas colunas. Normalmente as igrejas são construídas com 12 colunas. E em cada coluna há uma cruz, que não é a via sacra, porque a via sacra não são 12 estações. Mas estas cruzes são os 12 apóstolos. Por quê, minha gente? O que é a igreja? O fundamento absoluto da igreja é Cristo. Agora, como é que eu entro na igreja? Pela fé em Cristo. Mas esta igreja, esse edifício que é a igreja, que tem por fundamento a Cristo e a fé em Cristo, testemunhada pelos apóstolos, é edificada sobre as colunas que são os apóstolos. E nós somos tijolos nesse edifício espiritual. Então a igreja é um mistério. Mas um mistério só dos que estamos aqui? Não. Quantos católicos existem? Ah, padre, 2 bilhões, né? São os católicos. Não, isso aí é pouca coisa. Porque a igreja se faz dos que militam nessa terra, de mim e de você, e de todos os cristãos católicos espalhados pelo mundo. A igreja também se faz de todos aqueles que já terminaram a sua caminhada neste mundo e que ainda não chegaram na glória do céu, mas estão salvos, que é a igreja padecente, os irmãos do purgatório. A igreja se faz também de todos aqueles homens e mulheres e também dos anjos que são fiéis a Deus, que nos antecederam na fé, que são os santos. Então a igreja de Cristo, ela não é um clubinho. A igreja de Cristo, ela está reunida e o céu e a terra estão ligados. Você vai se lembrar que na Santa Missa, num certo ponto, a gente diz assim:
unamos a nossa voz à voz dos anjos e dos santos para cantar. Santo, isso vai aparecer daqui a pouco aqui no Apocalipse. Por isso só dá para entender o Apocalipse a partir da missa, né? Porque a missa foi a inspiração, né, para que o Apocalipse fosse escrito, uma das inspirações. E, portanto, a liturgia não é uma reunião de pessoas que se reúnem para agradecer a Deus. Não, a liturgia é uma reunião de um mistério, onde há pessoas que estão neste mundo, aos santos que estão no céu, aos irmãos do purgatório, aos anjos e ao próprio Deus. É um grande sacramento, né? Uma grande manifestação da glória de Deus, e que se dá num lugar onde o céu se faz na terra, né? Por isso as igrejas são lugares santos. O prédio, nunca se despreza um prédio de uma igreja, porque ali se reúnem os santos. Não os santos por virtude, mas os santos por eleição, porque é isso que nós somos em Cristo Jesus. O texto continua, né? Do trono da glória de Deus saíam relâmpagos, vozes, trovões, versículo 5. E diante do trono ardiam as lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, ou seja, todo esse povo, toda essa realidade é envolvida pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que reza em nós. Não é assim que está na carta aos Romanos? O Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza e reza em nós com gemidos inefáveis. Olha que coisa bonita. Na missa, por exemplo, quando o padre diz: enviai o vosso Espírito, a fim de que estas oferendas do pão e do vinho se transformem em corpo e sangue, o que é que acontece? Um milagre, né? Um milagre. O altar se transforma no útero de Nossa Senhora e a encarnação se atualiza. O altar se transforma na última ceia, em que Jesus diz: isso é o meu corpo. O altar se transforma na cruz, onde o sangue de Cristo é derramado por nós. O altar da São José, o altar de todas as igrejas do mundo, mas para falar da nossa realidade, o altar da nossa matriz paroquial de São José, das nossas comunidades. Mas o altar se transforma também no sepulcro onde Cristo ressuscitou. Mas o altar se transforma numa antecipação no céu, porque um dia nós passaremos da mesa de peregrinos à mesa da glória dos céus. É importante a gente parar para pensar, para não imaginar que a Santa Missa, a liturgia católica, é uma oração, onde eu vou falar com Deus, que é belíssimo, onde eu paro para rezar o terço, que é belo, onde eu paro para fazer uma oração espontânea, que é belo, onde eu paro para fazer um grupo de pessoas que vão meditar a palavra de Deus, que é belíssimo. Mas a liturgia, e vejam, não estou desprezando essas coisas, não, ao contrário, façamos isto sem deixar isto, mas entendamos que a liturgia está para muito além do que a gente imagina. O texto continua: à frente do trono havia como um mar vítreo, um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao que está ao seu redor, estavam 4 viventes, cheios de olhos pela frente e por detrás. Aqui tem uma coisa muito bonita. O primeiro vivente é semelhante a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tem a face de um homem, e o quarto é semelhante a uma águia em pleno voo. Então, um leão, um touro, um homem e uma águia. Um leão, um touro, um homem e uma águia. Em muitas igrejas você vê isso aqui representado: um leão, um touro, um homem e uma águia. E o que isso significa? Os 4 evangelistas. É esta igreja que se reúne para escutar o evangelho e para adorar a Deus, que recebe a força do Cordeiro. Só para explicar muito brevemente, né, o homem aqui é o evangelista Mateus, o Lucas é o boi, Marcos é o leão e São João é a águia. Precisaríamos de um curso bíblico para explicar isso com mais calma, mas essa interpretação era do século II de Santo Irineu, né, que agora estão diante de Deus e noite e dia proclamam, ou seja, é a igreja do céu com a igreja da terra que se une para dizer: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que vem. Parece com alguma coisa que você já viu na vida? Ou que você faz todo domingo? Pois é.
Nós estamos dizendo de uma liturgia, de um rito, com começo, com meio, com fim, mas que no meio desse rito, vivido em espírito de fé, se manifesta a glória dos céus para nós. O texto continua, versículo 9. E cada vez que os viventes dão glória, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, então esses 4 cantam a glória de Deus, os outros 24 se prostram diante dele para adorar, depondo as suas coroas diante do trono e proclamando: digno és tu, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criastes todas as coisas, pois por tua vontade elas não existem e foram criadas. Sem a tua vontade elas não existiriam, né? E por ela foram criadas. Ou seja, quando nós nos reunimos em assembleia litúrgica, para a Santa Missa especialmente, nós nos reunimos como um povo e ao mesmo tempo nós nos reunimos com toda a igreja. Então a minha Eucaristia, a nossa Eucaristia, não é minha Eucaristia, não é nossa Eucaristia, é a Eucaristia da igreja. Então naquela missa, talvez esteja ali o padre e mais 2 pessoas, mas aquela missa é a única missa de Cristo. Porque, gente, a Eucaristia, ela é memorial, a liturgia é memorial. E aqui eu queria chamar a atenção para isso. O que é memória para nós? O que significa aquilo que nós ouvimos de Jesus, fazer isso em memória de mim? Memória não é lembrança. A memória bíblica, ela é diferente. Fazer isso em memória de mim significa rasgar a história, arrancar algo do passado e torná-lo presente. Então eu pego a última ceia, isso é liturgia, arranco a última ceia do passado e atualizo. Por isso que nós dizemos na missa: este é o meu corpo que é entregue, né? Fazer isso em minha memória. Este é o sangue derramado, este, não é aquele, é este, né? Não é aquele, é este, é atual. Mas, ao mesmo tempo, aquela memória, aquela atualização que faz presente aquele mesmo mistério, me fortalece hoje para que eu tenha coragem de viver no futuro. Por isso a gente diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E é na liturgia que a gente experimenta isso. Pois bem, meu irmão, eu queria lhe perguntar, né? Nós estamos a um dia dos nossos retornos às celebrações. Se você vê isso depois, não há problema. Ajuda a gente a pensar também. Mas é possível viver sem a Eucaristia? É possível viver sem isso? E hoje talvez nós precisássemos pedir a Deus: Senhor, mostra-me, me ajuda a entender esse grande mistério de amor. E quando a gente entra com o coração na Eucaristia, pouco a pouco, o Senhor vai retirando o véu dos nossos olhos e nós podemos enxergar com o coração, né? Mas que é muito mais forte do que os olhos, aquilo que está por vir. Eu queria encerrar esta nossa meditação com uma citação deste livro aqui, que é uma preciosidade. Se chama O Banquete do Cordeiro, de um autor norte-americano chamado Scott Hahn. O Scott, ele foi um grande pastor protestante e um grande estudioso também do livro do Apocalipse e de todas as Escrituras. E ele converteu-se ao catolicismo. O seu filho é padre, né? Agora, depois de muitos anos, recentemente, seu filho foi ordenado padre. E ele é lá de Ohio, nos Estados Unidos, né? E ele, então, agora como católico, escreveu este livro, já há muito tempo, né? Já há mais de 20 anos, para explicar o Apocalipse a partir da missa. Atenção, não é para explicar a missa a partir do Apocalipse, é para explicar o Apocalipse a partir da Santa Missa. E foi justamente a partir da missa que ele participou que ele entendeu que só era possível entender o Apocalipse a partir da missa. E aí eu queria citar, ao final desta nossa meditação, uma parte do seu livro sobre a liturgia e sobre a missa. Ele fala dos primeiros cristãos.
os do Apocalipse e dos primeiros séculos. Na missa, diz o Scott, os cristãos primitivos encontravam forças em meio à perseguição. Do sacrifício único de Cristo, a missa, vinha a ajuda e a salvação de toda a igreja. Na missa, os cristãos juntavam forças com os anjos e os santos para adorar a Deus. Como nos mostra o livro do Apocalipse, na missa, a igreja recebeu o maná escondido, que nós já vimos, para o sustento no tempo da provação. Na missa, as orações dos santos se elevam como um perfume para juntar-se às orações dos anjos no céu. E foram estas orações que alteraram o curso das batalhas e o curso de toda a história. Foi a oração da igreja que salvou a própria igreja de muitas dificuldades. É esse o plano de combate do Apocalipse. Nós celebramos para o combate. Foi assim que o cristianismo prevaleceu sobre os inimigos, aparentemente imbatíveis, em Jerusalém, em Roma, e eu agora continuo, em Guarulhos, no Parque Continental, na Paróquia São José, no tempo da pandemia. É assim que os cristãos vencem, ganhando forças na Eucaristia. Deus te abençoe e uma boa meditação nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.